Fala, Grande velho. mestre, Tá me escutando? tô te escutando, tô te vendo e tu tá me escutando e me vendo? Tranquilo. Deixa eu melhorar a luz aqui. Grande mestre, É, grande mestre. Vou melhorar a luz aqui. Tá boa a luz, né? tá ótimo, tá ótimo. E aí? Então tá, meu querido, seja bem-vindo aí oficialmente. A gente que fez Obrigado. um- uma pré-conversa aí antes de horas e horas e dias, né? Que essa turma gosta de bater um papo, mas hoje aí oficialmente no episódio 13 aí do Afluentes, a gente faz esse papo que fica registrado aí, o pessoal pode ver depois, vai estar no YouTube, no IGTV, onde Claro. a gente vai falar sobre arte, educação e inclusão de uma forma paralela à vida pessoal, onde as coisas não se separam, né? Onde a trajetória se entrelaça e não vamos classificar, né? Não vamos falar sobre em tópicos sobre arte, sobre educação e inclusão e também não vamos classificar a palavra, principalmente inclusão, Sim. conforme as instituições, enfim, vamos mais é bater um papo. E antes de dar daí as boas-vindas, queria também avisar quem estiver vendo que se tiver uma pergunta aí, fica à vontade, que a gente vai responder, vai estar pela troca. Essa é a intenção do projeto, né? Certo. Grande honra, né, meu parceiro? Obrigado, Grande obrigado. grande amigo e grandes trocas aí já fizemos e vamos fazer nessa vida. Certo. E aí, começamos por onde? A Olha, ver... eu acho que a gente pode começar, assim, eu acho que eu gosto sempre de dizer da onde que eu conheci a pessoa que eu tô chamando, assim, né? E Esteja à a gente se vontade. conheceu através do Estúdio Híbrido, onde a gente trabalhou junto, né? E isso foi em 2014, 2013, eu acho que a gente teve alguma já relação ali. E, e aí eu conheci o teu trabalho premiado, né, que foi para o Rumos e tal, cultural. E aí, quando eu vi aqueles teus trabalhos em gravura e te conheci pessoalmente, né, também, tudo fez Virou uma sentido, batatinha. assim, né, tudo fez sentido, porque tinha toda aquela... Hã? Perdeu uma batatinha quando viu as gravuras. Ontem mesmo eu estava te falando, né? O Hernani depois ele vai contar um pouco mais, mas tem um trabalho todo em xilogravura, mas um processo totalmente inverso, assim, né? Que a gente que estudou pouco, e no meu caso só tive um pequeno ensinamento lá de xilogravura, onde a gente cava, né? E a madeira, o Hernani fez um processo todo invertido, enfim, ele é bem subverso em várias coisas, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Então, eu acho que começa por aí e a gente vai batendo papo, vai trocando. Não, foi uma satisfação ter te conhecido também no híbrido, né? Junto com, que era um conjunto, né? Colaborativo ali no Vila Flores, né? A minha história não começava ali, né? Eu chegava ali vindo de... Minha chegada no híbrido vinha de que eu andava precisando de espaço para trabalhar logo depois que eu tinha algumas inserções na Fundação de Arte Montenegro, onde tinha o ERGS, onde eu me formei, né? Tinha uma extensão universitária lá. É de lá que vem essa gravura desconstruída total, né? Porque eu cheguei lá com muita experiência, eu fui fazer a minha formação de artes bem mais tardia, que eu acho isso uma riqueza, eu já tinha muita experiência com arte e educação, né? Eu fui um peregrino, viajei todo o Rio Grande do Sul, dando oficinas, que eu venho de uma família que tem muitos professores, sempre convivi muito, e eu já era muito inserido, falando em inclusão, eu já era muito inserido na área de educação, porque eu gostava muito, e eu não tinha formação oficial,
Eu era um oficineiro, como todos esses outros que a gente conhece, que começam a querer fazer trabalho social, que querem se incluir, fazer algum trabalho colaborativo, que tem ali no Vila Flores umas tentativas, que tem em outros lugares. Então, eu tenho inúmeros casos de pessoas que fizeram a trajetória parecida com a minha. Tem uma muito bem sucedida, que eu admiro, uma grande amiga, a Dede, né, que hoje é doutora em educação, já é professora universitária. Ela começou na descentralização da cultura como uma pessoa que foi fazer oficina de teatro. E ela fez um trajeto maravilhoso, um trajeto humano maravilhoso, né? Então, para mim, isso é um baita de um exemplo, né? E muitos passaram pela minha mão nessa minha trajetória, e depois que, por influência da minha vontade tremenda, e de eu ser um exemplo de eu ainda não ter formação oficial de professor artista, que eu vim ter mais tarde, eu fui levando uma galera junto que hoje é professor de artes. Grande parte. Muitos, não são meia dúzia, são muitos. É no interior do estado, ou se formou em pedagogia, por uma questão que eu tenho uma coisa com a arte de alma, de coração. Isso que ano, mais ou menos, Hernani? Isso faz de long time ago, faz muito tempo. Eu fui pelo interior do estado, eu andei por tudo que é lugar que tu imagina. Fazendo formação por fundações que tinha no estado, que tinha formação de pré-escolar, né? A minha base toda, eu como arte educador, mas o meu alicerce todo, eu fui professor de pré-escola de crianças bem pequenas, quase 13 anos. Então, toda essa atividade vem de trabalhar com a primeira infância. E a primeira infância é um grande alicerce para qualquer professor. Para mim, todos os professores tinham que passar um pouco pela primeira infância. Porque é ali onde tu vê o ser humano, assim, entendeu? Com a alma limpa ainda, num sentido assim que ainda não foi poluído pela escola. Eu falo isso abertamente, né? Não foi poluído pela escola. Não foi poluído e não foi massacrado por métodos que não funcionam, não foi... A criatividade não foi enterrada, a inventividade não foi enterrada, que a escola faz isso com as pessoas, né? A gente tem que admitir isso. Quando dizem que a escola está falida, não adianta a gente ficar fazendo voltinha, porque ela tem um pedaço de falência. E ela tem, ao mesmo tempo, um ressurgir, que as pessoas refazem e são criativas, né? Então, tem muitos educadores que se formam, que buscam se aprimorar e mudar métodos e criar, e que são excelentes educadores. Eu tive o luxo e tenho até hoje conviver com grandes colegas que são muito bons no que fazem, entende? Então, assim, eu não tenho uma trajetória assim, o artista ou arte educador, a arte como uma pureza, não tem isso. Eu sou atravessado por muitas pessoas. Trabalhei com saúde mental, trabalhei com gente da assistência social, então nisso é um perfil meu, que eu sempre fui de trabalhar com pessoas, me envolver. Eu nunca tive a postura, olha, eu sou o artista, vim trazer a criação. Isso aí eu acho uma balela, não existe isso. Eu sou um cara que trabalha com artes, tenho minhas potências na arte, mas eu acho que isso não dá conta, entendeu? Criativo não é só porque ser artista. Eu falo isso abertamente. Eu já comecei a ser multi, né? Falar de tudo ao mesmo tempo, porque é por aí. Então eu fui, falando em inclusão, eu fui me incluindo nos grupos. Eu ia propondo, e se tivesse que fazer uma coisa muito simples num grupo, e eu conseguia fazer, é por ali que eu me incluía. Eu não chegava assim, preciso de um espaço ideal, esse lugar não dá para trabalhar. Eu cansei de escutar isso na minha volta. Coisa mó, blá, 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 uma chatice. Eu não consigo, eu não tenho tablado para dançar. A luz não está muito boa, então vai-te embora, dá um lugar para outro, porque a vida urge. O cara que está aqui na tua frente está come em primeiro lugar, não está preocupado se o lugar é ideal para te formar a tua arte, entendeu? Aqui é realidade. Eu sempre fui assim. Aqui é realidade. Eu tive uma experiência em São Leopoldo com comunidade, assim, de projetos de descentralização maravilhoso ali no governo Vanazzi, em São Leopoldo, né? Tive o luxo de ser coordenado pelo Marco Filipinho, um cara da dança com uma percepção, uma sensibilidade, um respeito, muito bom. E isso é um luxo para alguém que sabe te olhar assim, esse é o cara aqui, entende? Eu fui para dentro da Vila Brás, a última vez que eu tive em relações sociais assim,
que eu não estava institucionalizado, que hoje eu faço parte de uma escola municipal, Porto Alegre, eu trabalhava numa linha de conflito ali, Vila Brás, em São Leopoldo, e Novo Hamburgo. O que nos separava? Uma pontezinha do Rio dos Sinos. Ali eu conheço, ali mais ou menos eu conheço o Xamã, hoje é o Xamã, o Matheus Greff, mas eu conheci o Matheus Greff cru. Eu digo aqui para ele, ele pode saber, ele vai dizer, ele me conheceu cru. Conheci ele cru, extremamente bem relacionado com as comunidades, mas no processo artístico engatinhava ainda. Engatinhava, estava em busca. Aí eu olhei para ele, isso é o Hernani, o jeito de ser. Não interessa o lugar onde eu estiver, se eu olhar uma pessoa e vejo que ela tem potência para multiplicar, seu entendimento da matemática. Se eu vejo uma pessoa e tenho o olhar, eu vejo, eu percebo que esse cara vai dar um excelente ou educador, ou assistente social, não sei, mas ele tem uma linha que é da questão da humanidade, que é da educação, ele sabe se relacionar bem, tu tem que ir lá e colocar fermento. A educação, a arte, tem que pensar em multiplicação. Tu não tem que pensar na questão egóica. Aí o artista, chegou o artista iluminado e tal, sempre te abominei isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Não tem isso, entende? Eu tive... E que a gente combina muito nesse sentido aí, né? Isso é cansativo, entende? Porque é o homem centralizado, né? A partir do umbigo do Criador. Que papo é esse? Vai botar um espelho, vai te enxergar, vai te transformar, entendeu? A arte serve para te transformar internamente e tu vê o quanto que tu tem que andar, o tempo todo. Seja trabalhando com um autista, seja trabalhando com um cara que está lá abrigado. Ali em São Leopoldo, uma gurizada em zona de conflito muito grande, muitos meninos na rua com 15, 14 anos. Eu via modificar os públicos, eu dava oficina de noite, e de noite as famílias se escondiam dentro de casa, tinha uma violência grande, entendeu? Eu trabalhei em zonas de conflito ali em Novo Hamburgo, São Leopoldo, que era surda, não parecia ser uma zona de conflito. Familiar, bastante igrejas e tal, mas de noite o povo sumia. Várias vezes tive meu carro com risco, tipo assim, nós vamos te riscar todo, tu é louco, tá aqui? Né? Eu tinha um carro antigo, pelas bocas aí, tu é louco, tá aqui, tu entende? Recebia ameaças, me roubavam livros, roubavam todo o material gráfico, e ao mesmo tempo eles encantados por mim que eu não arredava o pé. Eu morava em São Leopoldo, né? Eu tinha uma extensão universitária na UERGS, então eu tinha um trânsito assim, eu dava aula de manhã numa escola particular para uma burguesia forte de Porto Alegre, eu trabalhava no município de Porto Alegre dentro da Vila Cruzeiro, o tráfico do Rio já tomando conta, tiroteios, a gente escutava já há uns anos atrás, os últimos anos agora já estavam perto da escola, né? Os caras passavam de metralhadora de repetição israelense na rua do lado, assim, natural, os alunos desenhavam. Eu tenho uma coleção da escola especial que eu trabalhei no município, tinha várias metralhadoras cor-de-rosa, desenhos de metralhadora mesmo. Entendeu? E como é que eu faço isso? O aluno que apresenta desenho de arma. Eu vou condenar? Não. O que o Hernani faz? Vai lá e pega na estrutura da visualidade, do desenho, e mostro coisas que são próximas. Eu faço uma transposição, para pelo menos dar uma deslocada. Eu digo, olha, com esse jeito que tu desenha arma, dá para desenhar caminhão. Com esse jeito que tu desenha caminhão, dá para desenhar isso. Daqui a pouco eu não estava mais desenhando arma. Não que ele não fosse mais pensar em arma, mas daí entra a arte. Porque eu faço uma transição. Isso, tipo assim, tu como um excelente artista desenhista, assim, com uma vertical e uma bolinha, o que dá para fazer? Inúmeras coisas. E é isso que a escola não faz. Desvenda a linguagem. Quando eu falo da linguagem, não só a linguagem de artes, a linguagem de se comunicar, a linguagem de conseguir atingir um objetivo com um cara que não entende o que tu fala. Que uma coisa é eu falar de artista para artista, e uma coisa é eu falar com um cara que absolutamente não sabe a bolha que eu venho. Quando eu digo a bolha que eu venho, é uma bolha mesmo. A gente vive algumas bolhas. Não é dizer assim, a gente é artista super aberto, a gente entende o mundo, percebe tudo, a gente é super para frente. Não. A gente tem várias limitações. Como artista, como educador, tu tem que estar o tempo todo
sabendo onde é que tu anda, né? Tu vai fazer um projeto, teu projeto de mural, aquele ali que eu achei fantástico, né? Eu te falei, né? Aquilo ali é Latinoamérica, aquilo ali é historicamente extremamente atual. Aquilo ali é a coisa de um artista que está antenado com o seu tempo. Vou te dizer aqui agora, Instagram aqui. Então eu me emocionei muito, por exemplo. Eu fiz murais com alunos, mas eu não conseguia fazer essa abordagem que tu faz ali, hiper qualificada, só que tu tem toda uma bagagem, entendeu? Tu tem toda uma articulação da tua formação. O que eu fazia com os meninos da Brás lá? Todos queriam virar grafiteiro, que é a febre, né? Aí qual era o meu exemplo? O trampo. Cansei de ver o trampo só trabalhando com rolinho, dá para ver que não tinha spray. Sim, sim. E daí, quando eu vi a live dele ali, bah, sim, encantado, né? Eu sou, me ajoelho, sou admirador, para mim é um grande artista brasileiro. Daí o que acontece? Eu vi o que era inventividade, eu sempre segui esses passos também, porque eu venho de família de pessoas que não tiveram muitas condições. Eu fui conhecer material de arte de qualidade quando eu pude ter grana e ir lá comprar. Sempre trabalhei com a precariedade. E daí eu fui trabalhar com os também que não tinham muitas condições. Por que eu fui trabalhar com os que não tinham muitas condições? Porque na escola, como eu era muito criativo, eu fui prestes a ser expulso da escola inúmeras vezes. Eu fui persistente. Eu fui o cara que foi botado porta fora da escola. E não é porque eu era um marginal. Porque a escola não me dava condições nenhuma de eu exercer a minha potência de criação. Sim. Eu era pequenininha, a mulher me escondia os lápis para mim não desenhar. Ela era um animalzinho de 4 patas, né? Desculpa, né? Mas era, né? Não tinha percepção nenhuma. Chegou ali na 4ª série, chegou uma professora que olhou assim, cara, esse cara copia tudo que ele vê. Eu com... Não, deixa eu ver. Não, com 8 anos, eu copiava qualquer coisa, eu já desenhava os colegas, já tinha um desenho de uma maturidade muito grande. E daí eu vi uma professora, tipo assim, é por aqui com esse cara. Foi o que me segurou na escola. Tinha uma capacidade de expressão absurda. Mas regada é castigo. Regada é castigo, cara. Eu era um cara para ser hiper revoltado com a escola. O Hernani, arte educador, não posso negar, sou conhecido, já andei pelo Brasil, para um monte de lugar. O que eu fiz? Eu me especializei em todos que a escola expulsou. Eu trabalhei meus 30 anos de arte educador só com os desvios de conduta. E te digo, 70% são maravilhosos. Porque a escola não suportou os caras muito criativos, os muito inventivos, que perguntam muito, e continua igual até hoje. Entende? Mudou um pouquinho, mas continua muito igual. Hoje eles têm a opção de dizer assim, não estou mais afim de estudar, eu vou aprender pela internet. Hoje eles têm outras opções, os que têm essa opção. Sim. Então, quando eu fui para a Vila Brás, ali em Novo Hamburgo, eu vi os meninos, eu descobri os caras que pichavam toda a escola. E tinha uma diretora muito moderna, eu estava no centro comunitário que estava em reforma, eu estava dando aula no meio de cimento, assim, estava um horror. As mesas, assim, eram um pandemônio. Eu estava prestes assim, não tenho condições, né? Daí uma colega saiu fora. A única que ficou foi a Aline Marques, das Bufa, né? Que é o Waldorf ali. Ela ficou um pouco, conseguiu um outro lugar e tal, maravilhosa. Mora na região, conhece, né? E daí o que acontece? A diretora, a primeira coisa, me viu trabalhando com os guris começaram a comentar na escola. Ela foi lá, chegou lá de sapato alto, bem tchutchuca, assim, a diretora do São Leopoldo, assim. Tu que é o professor, não sei o quê, tem uma sala para ti. Bem rapidinha. Eu tô indo embora almoçar, toma aqui a chave e tal, bem dinâmica, bem popular, né? Eu já tinha a chave, nunca tinha entrado na escola, cheguei pro guarda-hora, ela me deu a chave da sala, tô entrando aí. Aí eu conheci o guarda, o seu Adão, da comunidade, sabia fazer um treino com os guris, daí o Hernani tá num território que não conhece, o que eu faço? Vamos ver quem é o seu Adão. Conversa todo dia com o seu Adão. Sabe quem é a vida do seu Adão. Isso tem muito o que tu fez ali, tu conhecer a vida das pessoas, vai retratar. O seu Adão, depois de 2 anos, foi retratado na parede. Ele encheu os olhos d'água. Ele chamou a família para tirar foto. Ele
chamou a família para tirar foto no retrato dele, que os guri que pichavam a escola fizeram o retrato do seu Adão. Entendeu o movimento da arte e educação? E eu dizia assim, olha, vocês têm que cuidar do seu Adão. Ah, seu Adão não deixou entrar, não sei o quê. Não, o seu Adão tem um trabalho que ele faz. Isso é Paulo Freire pra caramba. Traz o seu Adão para a oficina de grafite junto. Seu Adão traz a escada da casa dele, nós precisamos subir a parede. Faz a costura, tu entendeu? A gente pintou uma escola mega, meu. Pintou uma escola mega em 2 anos de descentralização. E a escola tá toda pichada. E os pichadores rondavam a minha oficina porque não queriam fazer aula de artes, nem ver livros, nem saber como, porque eles queriam pegar direto no spray, porque eles já eram maravilhoso. O que o Hernani faz? Não vão ganhar spray. Pode sapatear, pode fazer pirraça, bater perninha, ai, o professor não vai me dar spray, não vou dar spray. Eu não estou aqui distribuindo spray. Dei um limite, sofri, com isso sofri. Eles detonaram alguns trabalhos. Só que o grupo era muito mais forte que isso. Então eu estava numa zona de conflito mesmo. E eu tinha que saber lidar com isso. Eu não podia abrir mão para os que queriam detonar e tomar conta. Tinha umas facçõezinhas ali se formando, né? E eu tinha que transitar no meio disso. Ah, vamos detonar o teu carro. Eu disse, legal, espera eu ir embora, depois tu detona. Ou tipo assim, deixa pro final, deixa pra botar fogo no meu carro no final, beleza, vamos fazer as coisas que tem que fazer. Eu sempre fui, a minha audácia ajudava, né? Mas eu tenho que saber até onde vai, né? Entende? E junto com isso tinha uma escola aberta. As escolas abertas, os delírios. Escola aberta, R$5 a hora. R$5 a hora. Eles pegam a pessoa da comunidade e ele vira educador, assim, do nada. Entendeu? Não, e daí como é que faz? Tinha uns movimentos. Então tinha isso. Nesses lugares de comunidade, aí, com o governo do estado, escola aberta. Uma pessoa cuida das crianças, eles vão para dentro de uma escola de tarde, sem método, sem nada, ficam tudo lá, correndo, fazendo outras coisas, umas coisinhas de xerox para colorir, entendeu? É o massacre, né, do método, das pessoas que trabalham sério, porque eles não vão pagar um professor com qualidade para fazer outro momento, outro horário, entende? Sim. Então a gente fez um mega mural em São Leopoldo, pintamos uma escola inteira, questão da leitura, os meninos, tinha figuras assim, eles voando com os livros na cabeça, assim, tudo desenho feito por eles. Eu sempre tive isso também. Eu nunca toquei em trabalho de aluno, até hoje, eu não toco em trabalho de ninguém. Eu ensino técnicas de artes para os alunos e tal, mas só que seguinte, eu tenho uma coisa primor, assim, se o cara desenha daquele jeito, eu amo, porque é um desenho completamente diferente, tu sabe disso, né? E eu vou trazer uma estética que é deles, eu não estou preocupado com a virtuose, nunca fiquei preocupado com a virtuose, não estou nem aí para a virtuose da arte. A gente não tá, né? Tu até transita agora para uma coisa mais hiperrealista, maravilhosa, mas tu também decompõe a linguagem total, eu também. A minha gravura vem contra mais isso. Eu sinto que é mais até uma curiosidade de saber chegar lá. Tem trabalhos que eu faço que eu vejo assim que foi mais para mim provar para mim mesmo que tipo, eu consigo realizar tecnicamente, mas não significa que eu vou ficar ali, sabe? Mas é para também ter essa possibilidade, né, que eu acho que isso é a mais importante. É a quantidade de técnica e de locais e coisas que tu transita, que tu vai trazendo para dentro de ti, tendo repertório, né? Para aí tu ter capacidade de solucionar e de sugerir os alunos também de solucionar de outras maneiras, né? Não, também legal. Gosto mais quando eu também estava dentro da sala de aula. Eu sou um cara que tu me conhece bem e eu adoro técnica, mas eu até falei numa outra live aqui, que também foi de educação, que eu falei lá dentro, era engraçado que eu não estava nem aí para técnica, eu falava entre os professores que lá a minha intenção era, se eu conseguir tornar as pessoas, né, no caso os alunos, mas as pessoas mais sensíveis, eu já estaria fazendo uma grande transformação. Como eu ia fazer isso?
né? Daí eu criei uma metodologia, enfim, tu sabe bem, tem coisa que funciona, coisa não funciona, Eu te adapta acompanhei, a né? Eu criatividade. tive a sorte de acompanhar que tu estava fazendo, Ah, é verdade. a gente conversou e tu disse, bah, tô pensando nisso, naquilo. Eu dizia para ti assim, abre o coração, vai, te entrega, que tu vai descobrir os caminhos. Eu E não tu tenho tinha como dar um... fórmula. O que eu fiz na minha vida não funciona como fórmula para ninguém. Isso é muito Aham, importante. De fórmula. Existe, tu tá inteiro em qualquer relação, seja com educador, seja com um aluno, com outro artista, tu tem que estar inteiro com aquilo ali. O que que a gente tem aqui? Ah, a gente tem uma parede, a gente tem um encontro com 5 adolescentes uma vez por semana. Quem são eles? O que fazem, o que gostam, como fazem. Então tem muito de percepção humana, saber quem está na tua frente. Eu cansei de ver projetos, pessoas querer fazer oficina, achando que é só entrar a vila dentro, comunidade, e eu sou uma pessoa querida, bem intencionada, tenho ideias maravilhosas, contemporâneas, e eu vou fazer a revolução, e todos foram por água abaixo. sim. Grande parte. Eu vi vários desandar. Eu trabalhei em projetos de descentralização que os meus colegas iam trocando assim, que nem formiga, passa, próximo, próximo. Ninguém segurava a onda. Não tinha olhão para segurar quando o cara era muito pobre. Não tinha olhão porque estava desestruturado. Não tinha estrutura para estar ali. Entendeu? E não é que não eram Sim. pessoas maravilhosas, eram. Eles não tinham estrutura para estar ali. Eles não tinham estrutura para ver que o cara não conseguia fazer nada com lápis na mão. Como é que tu faz para ele fazer? Como é que tu inventa o método? Isso é criação. Inventar o método do zero, sempre. Eu adoro fazer isso. Tu quer me deixar muito feliz, é tu me largar num lugar com meia dúzia de coisas, ou pouca, com um grupo que eu nunca vi na vida, e agora nós temos 6 meses para fazer um mural mega aqui. Vamos começar. Tem que Uhum. conhecer, tem que se relacionar, tem que sacar por onde é que tu vai, tu tem que trabalhar a questão toda psicológica, emocional, o cara tem várias relações dele, tu tem que saber balizar, tu tem que já ter uma percepção muito aguçada, isso é atenção, isso é foco, e não é em ti É, artista. Eu esqueço o Hernani artista quando eu estou trabalhando na arte e é no educação. outro, né? Não é que não esteja em mim, ele está em mim. Quando eu dou uma solução, tem toda a minha bagagem por trás. Mas eu não estou ali. De um tempo para cá, com os alunos da educação especial, eu fiquei mais à vontade de desenhar na frente deles, porque eles me deixavam mais à vontade. Entende? Que nem os colegas Uhum. artistas não te deixam, às vezes. Fica aquela coisa, os umbigos, isso é uma coisa muito chata. Entende? Porque não é uma coisa natural. Contigo ficou natural de desenho ali, fazer negócio. Entendeu? Porque é uma coisa assim que é humana. Eu não estou ali fazendo demonstração. Eu não estou ali, olha como eu desenho, então eu não estou preocupado com isso. Nunca tive. Eu quero mostrar pro cara que, tipo assim, com isso tu pode inventar isso. Ah, isso é legal, olha aqui, ó, junta. Eu fui massacrado, chegar nas escolas, as coisas de desenho de copiar, é uma sarna, né? É um horror. Ah, Nenhuma criança consegue desenvolver seu trabalho autoral. Eu tenho bagagem disso. Então eu dizia que eu ia fazer a fogueira das borrachas, eu empilhava réguas. No meu estágio de licenciatura, eu peguei uma professora de Montenegro, de uma escola bem tradicional ali, muito querida e tal. Ela chegou para mim assim: o senhor vai trabalhar com régua, com borracha? E eu disse: sim, a borracha. Ela disse: o senhor vai precisar? Sim, vou precisar. Aí um dia eu fiz ele empilhar as réguas e eu deixei todo o estágio aquelas réguas empilhadas ali. Nós não usamos. Só para mostrar para ela que podia ser sem as réguas. Que a régua a gente sabe, teve um LDB que colocou ensino técnico dentro das artes visuais e daí ela ficou. E daí ela ficou como uma uhum. regra. Ainda bem que hoje já tem o ensino técnico, já tem o Pronatec lá, que as questões mais técnicas foram para lá e que já chegaram Uhum. também misturada com linguagem de artes. Que bom. Uhum. A gente conseguiu tirar um pouco isso. Mas a borracha ficou muito forte. Por quê? Porque a borracha traz o quê? A borracha traz com ela a insegurança. O Com cara tenta certeza. expressar
e a primeira coisa que ele faz, ele vai lá, apaga a expressão dele. Pratica um desenhista, né, errante, eu adoro, né, tu sai tentar errar, assim, tu tenta entortar a mão para ver se desenha de outro jeito, né, como não soubesse, Sim. né, tentar o erro é um troço difícil. Saída, né, dos vícios. Aí o cara passa com a borracha na mão, ele não sai do ponto. Na hora que tu tira a borracha, o que acontece? Ele tem que se aventurar. E quando ele se aventura, ele se... A borracha é uma gaiola na expressão artística. É uma gaiola. É uma gaiola, é uma mão engaiola com um lápis lá dentro, congelado. A borracha é isso. Traçou, apaga, não tá certo. Não tá certo o quê? Tu nem sabe o que tu vai fazer. Eu falava um tempão sobre isso. Mas tu não sabe o que vem, o que tem na tua cabeça não é o que tu risca. As minhas conversas com os alunos é isso. O que é que tem na tua cabeça? Ah, tem uma ideia assim, assim, assim. Eu disse, tá bom, ver só um pedacinho dela. Daí ele faz, pô, legal, vamos começar por esse pedacinho, depois quando melhorar aí, tu vem e coloca aqui, mas por enquanto vamos fazer isso aqui como exercício. Eu sempre desviei as intenções, eu tenho uma ideia de um super desenho e tal, que é a fantasia. Eu disse, não, vamos começar, então eu sempre comecei pela linguagem, levava livros da linguagem, tu faz isso também, da linguagem, vamos conhecer todas as linhas, vamos conhecer todas as formas de riscar, vamos sobrepor colagens, vamos catar coisas, vamos olhar manchas, percepção. Aí eles começam a ficar à vontade. Comecei trabalhos de infinitas formas. Depois que ficam à vontade, eu disse assim, eu quero todos os cadernos da escola, eu quero ver as últimas páginas. Nas últimas páginas tem os desenhos. Eu sempre comecei pelas últimas páginas. E daí tu descobre coisas fantásticas. Aí descobre os caras que conseguem copiar às vezes. Pô, vamos começar por aqui? Vamos, tal. Ó, tem artistas que copiam, tem artistas que mudam a cópia, tem artistas que fazem isso. Na Brasa eu levava os livros e ia minando eles. Ia minando, literalmente. Entendeu? Trazia umas coisas pop, grafite dos anos 60 em Nova York, eles ficavam enlouquecidos. Grafite inglês, grafite, tá? Uns livrinhos, um livrinho. Eu fiz oficina 2 anos com 3 livros, cara. Então a escola inteira ficou maravilhosa. Oi, o que tu trouxe de referência? Ai, tu acha que trazer uma biblioteca para um cara que não consegue nem riscar vai fazer algum efeito? Isso é uma prepotência. Tu não tem que acumular os caras de informação. Tu tem que fazer eles se desenvolver. Aí eu quero ver. Tem gente que é a trolha de informação, a trolha de técnica e não sai do chão. É Sim, mais é porque às vezes acha que a técnica vai ser algo que vai nutrir ela, só que às vezes para chegar num caminho técnico não é uma aula, né? A gente sabe, por exemplo, a gente desenha e estuda até hoje, né? E mesmo assim não consegue chegar em tais resultados porque é um caminho infinito. Então, quando tu coloca, né, tu dispõe daquilo ali e promove a execução de um trabalho a partir daquilo, é um limite, né? Por isso que quando tu fala que eu trago daí elementos tridimensionais, a gente pode olhar, pensar, não sei, o que tu tá fazendo aí? Tu tá dando mais oportunidades de solucionar aquele problema que ele está tendo, né? E o desenho é o pior, porque é o mais conhecido, e aí tem aquela coisa do desenho bonito, desenho feio, eu não sei fazer, né? O que eu quero, e daqui a pouco, como não, numa forma tridimensional, por exemplo, daqui a pouco em objetos, não é tão comum de ver, ele já explora sem contar habilidades mesmo, né? Tem gente que é mais da escrita, outro que é mais da coordenação do lápis. Bom, tu tem uma experiência incrível lá dentro do Eliseu Paglioli, né? Sim, hoje eu não estou mais lá, mas fiz muita coisa. Mas o pessoal está pedindo para te tirar as letras aqui para aparecer a imagem. Pois é que eu fiquei com medo de fechar aqui. Ah, tá, consegui. Tá. É porque depois tu clica no lugar errado e... Sim. Tá. Mas tu teve uma experiência incrível. Hã? Para o pessoal saber, né? O Eliseu é uma escola especial, que é uma referência na Grande Cruzeiro, né? Uma escola especial que tem de tudo. Tem
Tem autista, tem TDGH, tem síndromes variadas, assim, é uma lista infindável. E eu fui professor de artes ali há 11 anos, né? Então, falando de inclusão ali, eu aprendi muito de inclusão dentro de uma questão institucional. E, ao mesmo tempo, eu também me incluí, porque eu tenho uma necessidade especial hoje em dia, né? Sempre tive, mas hoje ela está bem mais forte, assim, ela interfere bastante na minha vida, e eu administro isso. Então, ali, eu me senti mais incluído, em algum sentido. Os próprios alunos me cuidavam, viu quando eu me desequilibrava, era fantástico. Se eu contar história sobre isso, a gente vai dias contando. E foi acolhido também pelos colegas. Tenho colegas que eu admiro muito o trabalho, porque tem muitas especialidades, aprendi muito, aprendo porque são meus amigos, né? E porque daí acontece isso. Eu sou um cara da expressão. Esse lugar, as crianças que tu consegue trabalhar tem uma força de expressão muito grande, entendeu? Tem uma coisa primal. Primal não de negativo, mas primal de mais primitivo mesmo. O cara se expressa, ele amassa matéria mesmo, entende? Ele amassa barro mesmo. Ele se lambuza de tinta mesmo. Assim, ele não tá brincando de polo aqui. Ele se expressa mesmo. Ele come tinta mesmo. Entende? Sabe? E daí eu tenho que falar isso e fazer ele conhecer a linguagem. Então era um conflito, né? Eu sou um cara tecnicamente, não posso dizer que não, eu sei representar fidedignamente, se eu quiser, e sei trabalhar com a anarquia geral da arte, que é onde eu transito hoje, onde eu me sinto muito mais aberto para criar mesmo, para montar, desmontar, colar, trocar de lugar, que foi onde eu tirei prêmios e faço outras coisas. E continuo fazendo isso. Daí o que acontece? Eu tenho que transitar por isso. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me educar pra caramba, para como trabalhar com ele. Quando eu digo me educar, isso é uma coisa paulo freireana. Eu tenho que ter muita percepção como eu posso chegar nele, como eu posso fazer ele se expressar, ficar tranquilo no ambiente comigo e eu conseguir propor coisas para ele. Tem caras que eu demorei anos para conseguir chegar perto. Sim. Não é 2 sessões, anos que eu consegui extrair com ele. Eu não fui lá extrair nada dele. Ele conseguiu amadurecer na relação com a linguagem, comigo, e eu fui mudando métodos. Foi uma grande revolução do método, foi numa educação especial, que eu mudei completamente o meu jeito de trabalhar. E hoje eu levo isso na minha vida. Hoje eu estou em outra escola, na Restinga, estamos na pandemia, já tenho projetos para lá, minha cabeça já está funcionando, que são outras características, e eu juntei toda a minha bagagem de arte educador com não formação de inúmeras comunidades. Eu trabalhei em tudo que é vila que tu imagina de Porto Alegre. Trabalhei em lugares barra pesada, todos eu consegui fazer trabalho. Eu encontro o ex-aluno que é motorista do MLU, sai, me abana, que era cara bandido. Esses tempos eu estou passando em Porto Alegre, muitos anos atrás, parou o trânsito na João Pessoa, eu estava ali perto do Van Gogh, com uma amiga minha, que nós fomos conversar um negócio de trabalho, e eu ia pegar um táxi, eu já estava de muleta, o cara abriu a porta do ônibus, saiu, atravessou a rua, veio me abraçar e chorava. Eu disse, pá, mas qual é que é? O negão me abraçando assim, ô professor, nunca mais esqueço o senhor, te lembra de mim? Te lembro que tu me escondeu o cheiro? Eu disse, negão, é tu, né? Eu escondi o cheiro dele, cara, e fazia ele pintar, ele tinha uma caixa de crachá. Aí ele disse assim para mim, com os olhos cheios d'água, minha filha é formada em pedagogia, minha outra filha é monitora, eu tenho família, eu nunca mais esqueço de ti. Isso é inclusão. Bah! O cara tava na rua. E esse eu pego como exemplo que foi muito forte para mim. Eu olhar o cara assim com aquela toalhinha, veio aí. E eu me lembro dele. Ele cheirava, ele tava puro osso. O que eu fiz? Não passei a mão por cima. Cara, se tu olhasse eu trabalhando com ele, dizer que eu era um ditador. Que eu xingava ele. Esse cara, tu é maravilhoso, o que tu tá fazendo? Vai te matar, eu dizia pra ele. Eu batia a boca com ele, cara. Os outros todos, ai, pessoa pobre da rua, ai, eu vou falar assim com ele e tal. Eu tava sendo verdadeiro com ele.
Eu dava no meio dele. Eu era inteiro com eles. Cara, nunca mais me esqueço. Tu me deu borda. Tu me parou ali na hora que tu olhou no meu olho. Teu tinha sangue no olho, dizer pra mim. Eu sempre tive sangue no olho. Porque eu sou inteiro com a pessoa. Eu tava com o coração na ponta da língua. É isso que as pessoas têm que se ligar. Quando eu tô ali, eu não tô fazendo de conta, cara. Tô há 30 anos na arte de educação, eu não tô fazendo de conta. Ah, tô fazendo um trabalho social. Não tô, eu tô ali inteiro. Porque eu acredito naquilo ali. Assim como tu acredita no teu mural lá. Eu acredito. Se eu tô com uma pessoa lá na comunidade X, eu não vou fazer estilo. Detesto. Entendeu? Eu gosto de gente inteira, carne e osso. Ali, falando a real para a pessoa que ela precisa escutar do que ela me trouxe. Eu não chego ali dizendo para ela, vou ter que fazer isso. Não tem julgamento, tu entende? Uhum. Eu digo, nesse amarelo aqui nós podemos fazer isso. E às vezes através da linguagem. Na educação especial eu fazia isso. Tinha alunos que tinham dificuldade de comunicação e tudo, e os colegas conseguindo fazer um trabalho, e com alguns, quando eles me abriam a janela, os autistas, por exemplo, cara, eu me sento na janelinha do avião dele e não saio, ninguém me tira mais. Na hora que eu sento do lado, ninguém me tira mais. Aí eu fico. Aí eu vou, daí eu traço o limite, sabe como é que é? Aí eu vou na outra poltrona, sento mais pertinho ainda. E eles me empurram e não gostam. Já fui empurrado também. Contando várias histórias. Eu levava bico, né? Entende? Eu chegava próximo, o cara encostava o braço, tinha gente que ficava encostando o braço em mim. Detestava toque, mas ele estava sempre com o braço encostado em mim. Ah, tamo junto, né? Corpo sem órgãos, como diz a minha orientadora. Tamo ali, é um corpo só. E ele tá pelo quentinho no meu braço. Ele nunca teve o quentinho do braço de pai, de ninguém. E ele tá ali do lado. Os últimos anos na escola eu não conseguia ficar tanto de pé. Era o Cristo, os apóstolos e as apóstolas, todos assim. Ficavam fazendo variações de quem ficava na frente, quem ficava do lado direito, do lado esquerdo. Eu ficava trocando. Tá, agora tu vai trocar porque tu tá patifando. Eles adoravam. Eles chegavam a ficar em conflito com o outro para mim poder trazer e botar do meu lado. Tu entendeu? Porque a relação que eles tinham de carinho, de estar próximo, de eu dizer assim, pega esse lápis, faz assim. A revolução, cara. Revolução da educação, de sentar junto com o aluno e trabalhar junto com ele. Minha vida toda eu sento com o cara, eu trabalho junto com ele. Porque eu tô ali trabalhando com ele. Meu papel é esse. Meu papel não é dizer assim, agora o artista tal e tudo. Não, tá ali os livros, tá ali os lápis, caco de pedaço. Aí um inventa de colar um troço lá, pega a cola lá, autonomia. Eles gerenciam a sala o tempo todo. Bagunçam tudo, tem que arrumar tudo também. Entendeu? Ficam à vontade. Aí eu tinha poucos problemas dentro de um lugar que tem que ter muito jogo de cintura. Eu tinha colegas que sabem muito disso, né? Que para poder chegar, esse cara não suporta muito tempo dentro dessa sala, tem que fazer uma coisa. O que eu fiz? Que é a base da minha escrita do mestrado. Eu mudei toda a configuração da sala de artes. Eu contemplei o corpo que se expande, eu contemplei o corpo que se expressa mais com membros superiores, eu contemplei o corpo que fica rolando, que fica se jogando nos cantos, contemplei o corpo que se esconde, contemplei os corpos que ficam embaixo da mesa, os pequenininhos, né? Entendeu? Então, eu tenho ainda hoje, eu tenho um tênis todo riscado, que tinha um aluno ficar riscando meus tênis, ele estava ali. Um Dow, eu vou encontrar ele agora maior lá na escola. E ele era pá! Ele só não era parecido com o outro que tentava pegar o ventilador, se atirar para tentar pegar o ventilador voando. Isso aí é literalmente estar presente na inclusão, né, Hernani? Porque Isso aí que os budistas falam, presentificação. Tem que estar presente. E tem que parar com o delírio. A inclusão também tu sabe bem que é um termo que foi colocado aí e institucionalmente vem sendo colocado, que é importante se pensar, mas que às vezes é mais no papel, né? No sentido que aquilo está
tá presente, mas a inclusão não se faz só assim trazer, né, a pessoa, e sim estar presente, fazer ela se incluir, né? E daí tu pega uma maneira ampliada de falar de inclusão. Qualquer momento tu pode estar trabalhando em inclusão, não precisa ser que o aluno tem alguma síndrome Problema ou físico, etc. Tu mental, pode sim. pegar uma pessoa muito potente e não consegue se incluir, nem na sua vida profissional, nem nada. E como é que tu faz isso? Entende? Sim. Então, eu tive algumas experiências que me enriqueceram. Eu trabalhei com saúde mental, com a segurança pública do Rio Grande do Sul, e eu trabalhava com caras que deixavam a arma no cabide. E eu tinha os grupos de arte, eu trabalhava com vários, e pessoas que faziam relatos de se transformar trabalhando com arte. E eu era muito sutil, mas eu tinha uma estrutura por trás da psiquiatria, da psicologia, estrutura, material um pouco, muita assessoria, assistência social, institucional. Eu Sim. fazia grupos de escutar uma pessoa com problema de desvio de conduta. Eu tinha um colega com alta especialidade, trabalhava no IGP de Porto Alegre. Ele é DV, né? O Renato. E é um dos melhores profissionais que eu trabalhei na minha vida. Porque ele sabia quando o cara tremia numa palavra, numa vogal, quando dizia assim, depois ele se juntava no grupo, ele mentiu tal momento. E ele não errava nunca. Isso é a expressividade. Isso é a arte de escutar. Ele sabia certinho. Ele sabia quando eu estava ansioso, do jeito que eu apoiava a bengala, fazia barulho, o jeito que eu respirava, ele me decodificava, ele me descascava inteiro, só pela minha respiração. Tua respiração hoje está assim, o que está passando contigo? Pá, não dá, não consegue mentir pro cara, ele nem te enxerga. E aí, como é que fica? Como é que fica os artistas? Isso é a sensibilidade, é o sensório, né? Que é isso que tem que ser trabalhado na arte educação, na arte, que é a percepção de tudo, entendeu? Isso é um trânsito. A percepção não tem um começo, meio e fim. Aqui, quando eu estou falando contigo, tu está percebendo e isso está penetrando em ti, o jeito que eu estou conversando, está entrando na tua cabeça e vai mudar o próximo desenho que tu fizer. Isso é real. Isso é mais real do que muita coisa. E as pessoas não veem, né? Que nem o vírus. Não vê, acho que não enxerga. Não entendeu nada de ciência nem de microscópico, né? Entendeu? Tem uma coisa que é microscópica. É que nem dizer, né? Quantos planetas, tem não sei quantas galáxias. Como assim? Entende? Por quê? Porque todo mundo sofre muito de quê? De estar muito grudado no seu umbigo ainda. O mundo é o seu umbigo. O mundo é as minhas vontades, assim, as coisas. E não é, né? Tem que ser a maturidade é tu não tá mais no umbigo, já foi cortado o cordão umbilical. Tu tá no mundo, tu tem que te afetar com o mundo, com fora, entendeu? Tem outros processos que são teu, interno. Aí tu trabalha isso. E em arte a gente trabalha isso muito. Pega uma pessoa muito trancada, pegar uma criança na comunidade, o que está passando, como é que é a família dele, o cara é muito agressivo. Eu vou chegar lá, não seja agressivo, não é isso, não faz assim. Eu ia muito sutil, demorava meses para abrir a conchinha. Quando eu abria, aí eu nutria. Depois que eu nutria a conchinha, uma semente, eu começava, em 2, 3 meses, o cara começava a subir a montanha. Fazer coisas maravilhosas, a professora chegava, pai, ele não anda faltando, ele melhorou na escola. As professoras ficavam até tarde para conversar comigo, porque os que participavam com a oficina comigo estavam melhorando a escola. E a professora de artes em conflito, porque eles estavam dando aula de artes para a professora. Eu sofro disso também. Quando eu trabalho essas coisas de inclusão, ali no Eliseu, acontecia. Eu ajudava o filho da cozinheira da escola e o outro a fazer os trabalhos de arte. Só que eu tinha que ter cheio de dedos, porque a professora estava dizendo absurdos da Tarsila do Amaral para ele, e eu tive que me posicionar, né? Opa! Não, a Tarsila do Amaral não é isso aí. A Tarsila do Amaral é por aqui, por aqui, por aqui. É por ali, por ali, por ali. Entendeu? Aí começou a vir outras crianças, já a querer mais. Aí era uma inclusão inversa. Os de regular tinham um projeto, né?
tinha um projeto dentro da escola que pegava crianças da comunidade e juntava junto com as crianças especiais e tinha um projeto de artes. Minhas colegas faziam isso belamente, tinha fotografia, tinha artes, tinha música, teatro. E daí tinha muitos alunos que diziam assim, ô Sor, não tem como vir 2 vezes por semana? Encantado. No primeiro mês eles se assustavam com os autistas, no terceiro mês estava pegando pela mão e levando para o refeitório. Entendeu? Isso é maravilhoso. E pai e mãe, muitos desses, de vez em quando, passavam na frente da escola, atravessavam para o outro lado da rua, ali na Cruzeiro. Depois de um tempo, eles passam e entram para abraçar eles, entendeu? Isso é inclusão. Sim. Dá para contar infinitas histórias disso. E deles descobrir a linguagem. E eu tenho que administrar, porque diz assim, minha professora de artes não é assim que nem tu. E eu disse, daí tu tem que ter toda uma questão ética, não posso detonar meu colega lá, que não teve a mesma formação que eu. E tem uma diferença, uma coisa é professor formado, licenciado em artes, e uma coisa é uma pessoa que eu desenho desde 8 anos de idade, nunca parei. Uhum. Tive uma mãe hipersensível, eu desenhava nos cadernos de anotação da costura dela. Entendeu? E tinha um pai carpinteiro, mexia com o resto das madeiras. Meu trabalho de arte contemporânea está todo na minha infância, Kelvin. Todo. Está tudo ali. Eu não fiz nenhuma revolução. Sim. E eu ia comentar também 2 coisas. Uma é que eu botei o comentário aí para quem quiser, se quiser perguntar alguma coisa aí, que a gente está chegando na finaleira, né? A gente tem uma horinha aqui. Não tem problema. Não, mas ele corta, automático. Ele corta? Tá. Podemos fazer o lado 2, o lado B, não tem problema. Vai longe, né? Mas também queria comentar também o quanto que isso daí também refletiu no teu trabalho, né? Essa questão eu pude conviver contigo também quando tu trabalhava ali no Eliseu e eu vi as maneiras que na verdade que tu colocava à disposição para eles resolver, porque ali sim, de fato, era um acompanhamento, uma mediação, né, que tu fazia ali durante o trabalho deles e isso aí também entrou muito no teu trabalho, nessa outra linguagem que tu constrói, desconstrói, cola, descola, pinta de novo, sim, né? Na verdade, eu trabalhando com eles, eu me abri mais de fazer mais anarquia no trabalho, de ser mais dadaísta ainda. Quando eu saio um pouco do território do artista, que tem que ser muito habilidoso, eu me aproximo de outros que se expressam com pouco. E eu vou lá e eu bebo nisso, eu bebo numa liberdade que eles têm. Eles não têm a consciência de ter liberdade, mas eles têm uma liberdade de criação que me nutre, porque isso é uma retroalimentação. Não, e que é uma dificuldade que a gente passa, né? Eu tenho um monte de... nessa escola eu formei 6, eu e minha colega Márcia Vander, maravilhosa, ela é educadora, a gente formou 6 monitores das bienais, fomos referência, estavam sempre lá dentro. A nossa escola ia para dentro de Santander, no Horizonte Expandido, Maria Helena Bernardes e André Severo, os guardas, a Maria Helena Gadinski dizia assim, a gente fica contando os dias quando vocês vão chegar aqui, porque a gente fazia todo um preparo com os alunos. Assim, ali, em outros, a minha história toda, formamos vários arte educadores. Foi isso que me levou como artista e como coisa, quando eu fui para a Holanda em 2015, eu fui lá e fui fazer acompanhamento artístico com 38 estudantes de artes do mundo todo. Tinha fila de espera, conversa 1 hora, pode ter mais um tempo no outro dia? Pode. Eu fiz 3 dias de acompanhamento de leitura de portfólio, né? O pessoal fazendo fila para falar, os computadores no colo, esperando.
gente da Inglaterra, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Rússia, Mongólia, tinha de tudo, estudante de arte do mundo todo, porque era uma universidade interior da Holanda, que era tipo uma Hitler dos Reis das Artes, assim, num prédio super antigo, toda moderna e tal, e de gente que tinha um pouquinho mais de grana que vinha para estudar artes na Europa, né? Então eu fiz essa mediação, mostrei artistas brasileiros, eles ficaram enlouquecidos com os trabalhos todo desconstrutivo, né? Com os empilhamentos, com 50 e poucas gravuras que eu levei. Então eu trabalhei em 16, 17 dias, eu trabalhei 16 dias a pino. Não deu para fazer turismo. Trabalhamos direto, foi maravilhoso. E eu ver o quanto que a nossa formação de artes é altamente qualificada, né? A gente não perde nada para eles, Cal. Sim. Entendeu? Não perde nada. Meu rei, seguinte, a gente É muita coisa. a gente tá chegando aqui na finaleira, eu tenho que fazer esse papel, né, de controlar o tempo, cuidar, mas assim, ó, o mais importante é te trazer aqui e te apresentar para quem ainda não conhece, né, que te procure também, né, o Hernani nas redes sociais, aí ele tá se inserindo e coisa escondido. e tal. Eu ando escondido. Né? Mas assim, não, a pessoa é incrível, como todo mundo pode ver, e é só uma palhinha aqui, é só uma troca mesmo para realmente o pessoal ter acesso, né, principalmente a tua pessoa, e tu tá aí à disposição para trocar ideia, e é uma pessoa super acessível. Te agradeço muito por estar aí comigo, né, compartilhando esse momento e tantos outros que a gente faz fora do digital. Sim, claro. Eu tenho uma admiração pela tua história, pela tua postura como artista. Eu admiro muito, tenho muito coisas que se assemelham. A gente está em outras épocas, né? Tu está num momento, eu estou no outro. E deixa o meu www.hernanichaves.com.br que tem. Tem muitas coisas, né? Tem um monte de produção de pintura, tem meu trabalho poético já percorri algumas coisas. Tem trabalho de gravura que está em mão de vários colecionadores nacionais, internacionais. Nem chegamos nesse assunto, né? Tem não tanta chegamos coisa. Nem isso aí, que tem coisa pra caramba, né? Não, mas formei arte, vários licenciados do PPGDU, da FACED, do Instituto de Artes, os professores da licenciatura, todos mandam licenciados para passar na minha mão, porque confiam, e eu tenho relação, faço palestra lá dentro. Está finalizando o mestrado agora, né, também, em educação. Estou no meio do caminho, estou escrevendo muito lento, tem muito pela frente, mas está ficando bonito. Estou orientado, tenho o luxo de ser orientado pela Paola Zordan, que é uma referência na arte e educação. É uma pessoa de outro planeta. Pessoa maravilhosa, uma mulher fantástica. Ter esse contato. É um privilégio. É um privilégio. Mas aí eu vou disponibilizar essa conversa no YouTube, ela vai estar no IGTV, vai estar teu site, e fica aí essa palhinha, né, porque realmente a gente teria... Pode chamar, vamos fazer outra conversa. Vamos fazer o lado 2 aí. Certeza. Faz uma, convida o Trump, vamos fazer uma conversa 3 aí, que eu acho que vai ser bom. Não dá, tem as limitações aqui do Instagram de ser só 2, mas aí a Cris falou, deixa gravado, vai estar no IGTV, eu vou botar no YouTube também para ficar lá eterno. Tá, meu irmão? Tá. Daqui a pouco vai entrar aqui a contagem regressiva de 10 segundos finais. Certo, grande obrigado. Agradeço comigo, muito. Agradeço muito, queridão. Vamos continuar fazendo arte. A arte é fundamental. Com certeza, não. Educação. Eu tenho lista de pessoas que estavam à beira do caos na sua vida e com a arte se reergueram. Tá? Tem inúmeros casos. Em todos os sentidos. Até de professores estavam desistindo. Formamos muitos professores. Eu tenho um lema que é formar professores. Professores de arte, ou de dança, teatro, vai estudar. Tem vários educadores de rua que viraram pedagogo comigo, na área de artes e tal. Hoje tem o Xamã lá maravilhoso, o arte educador maravilhoso,
E No conheci esteio, lá, ele, né, na Casa de Cultura. na parede. Choque. Choque neles. Choque no sentido de vamos lá que tu é maravilhoso, vamos embora. Precisamos de gente boa na educação. Homens generosos, amorosos com as pessoas, entendeu? Nós temos que ser completamente inverso do que está aí na presidência e tal, entende? Precisamos do gênero masculino com muita sensibilidade, entendeu? Junto com as mulheres, entende? Muito amoroso com as crianças, com todo mundo, respeitoso, sabe? Muito ético, muito sério, muito comprometido. Precisamos disso. Precisamos de gente assim, de gente inteira, não pela metade, como dizem, né? Eu tô achando que quando vê o Instagram tá deixando mais, assim, deixa eu dar uma, acho que nós deixa eu temos dar que uma continuar. pesquisada rápida, porque não apareceu aqui, já passou de 1 hora, É isso aí, daí, vamos continuar conversando. então vai tocando ali um pouco mais aquela história da Holanda ali que tu estava comentando também, Na Holanda que foi um desdobramento de... de um trabalho premiado, né, que tu fez. A Holanda foi um aluno de Morrinho. escola particular muito qualificado, que tinha uma vertente com teatro, filho de uma amiga da educação especial, que eu conheci e se grudou em mim na 7ª série, e foi indo, foi indo. Ele não tinha habilidade com desenho nem nada, e era um guri muito criativo, e eu soube trabalhar com ele, que ele não precisava ser um desenhista para fazer arte, entende? Então ele fez muito trabalho analógico comigo, e a questão do pensamento artístico ele pegou, porque é um cara muito inteligente, Bernardo Zanota, que hoje está tendo prêmio de cinema, né? E através dele, eles me conheceram, porque ele fazia trabalhos e fazia comentários lá, que ele tinha um professor, tinha um amigo e tal, e eu acabei sendo conhecido e entrei, tinha uma concorrência, vários artistas, um projeto da universidade, eu fui escolhido. Fui escolhido para lá, só listening, só sabia escutar inglês, porque falar quase nada. Fiquei 16 dias lá, expus, fizeram uma retrospectiva minha, que o Porto Alegre nunca fez, o Brasil nunca fez. Eu expus grande Fizeram lá na Holanda. expor o norte da Europa, lá onde é referência, fomos direto, fizemos a linha direta já. Eu falo disso que é um deboche mesmo. E daí, e eles já sabiam da minha história. Conheci lá uma curadora holandesa, suíça-holandesa, que conhece o pessoal todo, Guggenheim, museus de Tóquio e outros lugares, que já conheci minha trajetória, já tinham pesquisado a minha vida, entendeu? Sim. Chegaram lá, ela disse assim para mim, eu estou na frente de um especialista, e o senhor pode fazer o que quiser, eu lhe dou toda a assessoria, seja bem-vindo, foi isso que ela disse para mim. Ela perguntou como tu vai fazer, como tu não vai fazer. Eu disse assim, para te chegar até aqui com essa respeitabilidade no teu país, eu não sou eu que vou chegar aqui e vou dizer para ti o que tem que fazer. Ela disse assim para mim, tudo que eu puder te ajudar, entendeu o que é a respeitabilidade? Cheguei lá, tudo que eu pedia, dei 2 aulas, numa aula de fotografia e numa aula de um gravador, os 2 professores holandeses, doutores, fora do Brasil, fora Canadá, Estados Unidos, deram aula em grandes instituições de arte. Tem um que deu aula no Tamarind Instituto, aquele do Novo México, lá conhecido, né? Que está em livros e tal. E eu fiz 2 palestras de noite, uma começou às 5 da tarde, foi até às 11 da noite, tipo que nem tu aqui conversa sem parar, 100 e poucos alunos, ninguém arredou o pé, traziam um lanche, tomavam 15 minutos de intervalo, tinha gente que não queria fazer intervalo, e pergunta. Falei sobre artista brasileiro, falei sobre gravura, falei sobre criação, processo criativo, como é que fazia, como é que não fazia, e eles queriam mostrar os trabalhos, eu acompanhei o trabalho de vários, participei de uma performance com uma artista alemã sonora e uma pintora holandesa lá, ficaram minhas amigas, que me ajudaram muito, assim, na questão de logística. E a exposição eu dava dicas, eu ficava sentado, eles montaram toda a exposição, ficavam me perguntando, é assim, é assado. Eles construíram toda a montagem da exposição e eu deixei eles construir do jeito que eles queriam. Eu fiquei lá conversando, eles montaram do jeito que queria. Eles só vinham me perguntar, entendeu? Tu fica estranhado como artista brasileiro, todo mundo de luva pegando teu trabalho, então acho que isso não existe, isso existe.
os papel que às vezes amasso aqui, tu fica louco, vai amassando o trabalho, como é que eu faço aqui? Isso é muito legal, que é a respeitabilidade, desde a questão de venda, do valor e tal, e da respeitabilidade com a arte brasileira, isso é muito legal, e com a escuta muito qualificada, e estudantes de arte do mundo todo super generosos, sabe? Uma humildade absurda. A curadora suíça-holandesa sentou do meu lado no chão, me dava água e me atendia o tempo todo. Não tinha soberba. Que no Brasil tem muita gente, muita soberba para pouco conteúdo. Muita soberba. Isso me irrita profundamente. Nas artes tem muito isso. Soberba, perfumaria, entendeu? Não tem. Precisamos de gente de carne e osso, sincero, verdadeiro, que queira trabalhar sério. As artes precisam cada vez mais de respeitabilidade, seriedade. Eu achei ótimo teus convidados, Marilice Corona, maravilhosa, admiro, grande artista, grande educadora. Para mim, eu tive o privilégio de fazer uma oficina em cima ali do presídio, na Partenon, na administração dos governos PT aqui, com a Margarete Moraes, secretária, né? E eu fiz a base da oficina num lugar super tenso, em cima do presídio, no morro perto do presídio. Então o lugar, toda a região era muito tensa, as pessoas eram tensas. E eu fiz toda uma base ali. Eu fiz uma base de trabalho, de sensibilização, iniciei todo um trabalho. Aí depois quem me substituía é a Marilice Corona, ela fazendo oficina na época. Ela já era muito respeitada, né? E depois a gente ficou amigo, porque ela disse assim, cara, tu me deixou o troço de mão beijada. Ela dizia assim pra mim. Nem assim é jeito dela dizer. Tu me deixou de mão beijada, porque tu me deixou o grupo pronto, eu cheguei lá, me deleitei, consegui trabalhar, fazer tudo. Ela dizia assim, eu sou uma privilegiada, eu sou um privilegiado preparar a base para te poder trabalhar, né? Então isso é também, né? É um colega teu com uma generosidade de olhar o quanto que tu fez um trabalho de qualidade, que ele pode chegar lá e exercer a profissão dele, independente de quem é quem, tu entende? Aí a gente ficou amigo. Então a primeira pessoa que me deu orientação de pintura sem ser na escola, ia na minha casa e me orientava, quando eu sou pinto hoje, eu nunca fiz aula de pintura, né? Nada. Já pintei canvas pra caramba na minha vida, mas nunca... Foi na universidade que eu tive algumas aulas. A Marilice Corona me falou, me deu umas 10 orientações, assim. Não, faz e vendo, né? A gente aprende muito. Eu também. Eu fui fazendo curso, fazendo outras coisas. Mas só que são 10 orientações de alguém que sabe muito, né? E que daí deu os cliques certo, né? Quando tu largar fermento no lugar certo. Até hoje eu olho assim, nossa, aí tu vai descobrindo, né? Pintei na rua um tempo, né, com os alunos lá. Lá na Brás foi legal, porque a gente pintou uma escola inteira, um prédio antigo, bicicletas dobradas, um lugar de muita bicicleta, né? Eu sou apaixonado, eu fui um ciclista, né? Então, muito. Na Vila Brás, lá em São Leopoldo, a gente fez os grandes murais, pintou uma escola inteira tapichada, é lindo, eu tenho as fotos, lindo. Eles estão grandes, hoje todos meus amigos me ligam, entendeu? Eu encontro alguns. Eu trouxe eles para fazer uns murais aqui em Porto Alegre, na Agapan. Então eu fazia esses circuitos também. Eu tive uma visita, eu visitei a Omega School na Índia, eu visitei a sala de artes lá francesa, eu trabalhei com ela uma tarde toda lá, foi muito legal. Só que os alunos indianos são super disciplinados, né? Tem um projeto, vamos executar o projeto. Eles são todos, assim, bem ingleses, assim, né? Mas muito legal a experiência também, muito legal. E quando eles souberam que eu era professor, eu não entrava mais em fila para comida, eles só faziam assim, I love teacher, I love teacher. Eles amam professores, nem no Japão, né? Respeito, né? Respeito. Teve um dia que eu dei um brinde, tinha uma artista russa lá, a guria estava de artes, o pai dela. O pai dela é um cara bem novo, a guria é bem novinha, 18 anos. Aí o meu amigo tá comigo assim, meu parceiro é professor, é artista, não sei o que, fazendo propaganda. Aí eu tava super cansado, o único dia de folga. A gente tava num jardim bonito, assim, umas árvores, e lá muito quente, né? Então a gente tava abaixo de árvores, na Índia lá. E a guria tinha blocos de desenho, Kelvin, tu que é desenhista, que gosta de material, uns cadernos de desenho ótimo, e ela liberou um caderno para mim, eu disse, se ela liberar esse caderno para mim, eu vou consumir, né? Ela não tem noção para fazer. Parou uma criança na minha frente, eu desenhei uma, né? Daí eu entreguei para a avó. Aí eu fui tomar um chai, assim,
toma coisa quente mesmo com calor. Eu voltei, tinha 18 crianças já esperando para ser desenhada. Ah, fila. Fila. Aí eu desenhei 36 quase, tinha uma hora que eu cansei, assim. Aí conseguiram mais material, já vieram com os papel improvisado. Eu fiz retrato de todos, criança difícil, né? Ah, ficou lindo, Sim. lindo. Tem pretão assim, com os detalhezinhos mas de óculos. Eu fazia um pedacinho assim, dos vestidinhos, menininhos, os cachuchinhos, coisinhas assim. Mas assim, não tirei foto disso, ficou lá para lá, assim. Mas desenhava e não podia demorar muito tempo, né? Era retrato, tipo, não dá para errar, né? Pronto. Pá, Sim, aquele depois desenho. a porta, descobriram onde eu estava lá. Eu estava no meio de uns russos lá, velharada, tinha uns deficientes, tinha tudo, né? Eu estava no quarto de acessibilidade, tinha umas 90 e poucas pessoas. Aí ficava na porta, começou a chegar na porta, tudo assim. Aí a mulher disse assim, apontava que era para mim, né? Doce, flor, tipo oferenda. Ganhei um monte de presente. Flor, uma bata eu ganhei de uns que tinham mais condições. Ganhei uma toalha, ganhei doce pra caramba, comida, chapate com um molhinho direitinho, frio, podia, coisinha com pimenta, brindezinho, pá, uma sacola de coisa. Cogitou até ficar por lá, né? Tá? Cogitei. Deu a doideira, assim, eu vou ficar aqui. Sim, né, ia ter tudo. Ia ter comida, alojamento, não ia gastar nada, ia ganhar em euro, ia ficar lá. Mas o inglês, zero inglês. Na Holanda eu fui convidado também, se eu dominasse a língua fluentemente, tinha uma bolsa lá, podia ter ficado lá 2 anos lá, como professor convidado. Eu lembro que tu me comentou isso. Olha, mas tem muita coisa para fazer aqui, apesar desse contexto aí. O Instagram é nosso amigo, ele quer que a gente converse muito tempo ainda. Cara, rolou isso aí, mas eu fico um pouco preocupado, só que, sei lá, não salve alguma coisa assim, espero que dê tudo certo. Não, acho que vai salvar, sim. Não, e essa coisa da inclusão, Kelvin, é isso. Ela é uma via de mão dupla, tu entendeu? Não tem assim, é a instituição que inclui, é nós que incluímos. Não. Na hora que eu consigo produzir muito acesso, seja com um aluno com dificuldade ou um outro artista, e eu conseguir abrir esse caminho de relação, de a pessoa aprender coisas e conseguir se desenvolver e conseguir expressar suas ideias e conseguir resolver problemas técnicos ou de educacionais, ou conseguir formar um grupo, isso é inclusão. Sim. Né? Não é uma coisa fechada, agora instituição ou outro. Eu tive umas inserção ali com a Cruzeiro, o que acontece? Eu vi o início do Quilômetro Supapo. O Quilômetro Supapo foi um ponto de cultura dentro da Cruzeiro, um lugar pesado ali, e eu vi as pessoas que hoje estão trabalhando belamente lá dentro, a Cris, por exemplo, eu vi ela bem pequenininha, com 8 anos, 9. E eu fiz as primeiras oficinas de stencil, que eu não sou grafiteiro, eu transito pelas linguagens, mas não faço um grafite tão forte, subo parede que nem tu, que nem o trampo, mas eu tenho meus domínios, eu consigo fazer Só que é uma coisa assim, eu vi eles amadurecendo. E hoje tem um grupo todo que trabalha, foi os primeiros que eu fiz oficina ali. Eu vi os frutos das coisas. Já vivi os frutos das coisas que eu vi. Só te interromper rapidinho, o Rafa foi meu colega na universidade, ele fez o estágio contigo, né? Foi lá na mão do tigre, hein? Foi na mão do tigre. Ele estava nas nuvens e nervoso. E ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é um querido. Ele fez o trabalho dele era em cima da modificação que eu fiz na sala, a questão do espaço. Uhum. E outra coisa também, nessa época eu fiz uma interlocução maravilhosa com o Luciano Montanha, que montou a parte de arte e educação do Iberê, né? A gente fez várias costuras.
Quando eu falei do Horizonte Expandido, que aquela exposição Marilena Bernardes e o André Severo fizeram, histórica aqui em Porto Alegre, o pessoal da Arte e Educação do Santander tinha muito diálogo com nós, porque os nossos alunos davam muito retorno, né? E eu me lembro de um aluno que chegou na frente da obra do Mata Clark, quando ele está cortando aqueles prédios, tipo uma serra mega, assim, sabe? Que ele está fatiando uns prédios. Tu conhece essa obra do Mata Clark? Não conheço. É um prédio que foi tirado um pedaço da parede inteira. Uma empenada. Sabe que a empenada é aquele paredão que tu pinta, né? Tu imagina... eu acho que eu sei qual é esse trabalho. E imagina acho que vi lá me conhecer. Aparecendo os apartamentos por dentro. E ele tá com uma máquina cortando os prédios como se tivesse uma fatia de uma folha, assim, mega. E um aluno nosso diz assim, tu é louco? Tu vai cair daí, eu vou chamar tua mãe. Hernani, esse cara é maluco, fala com ele. O meu aluno tem problema de surdez, uma leve doença mental batendo assim. Hernani, ele vai se machucar, vamos tirar ele de lá. Dentro da obra. O cara estava dentro da obra. E o guarda de Santander nas nuvens vendo aquilo, né? E a Maria Helena estava junto também, estava todo mundo assim, todo mundo naquela aura com o aluno conversando com a imagem do cara. Entende? Imagina. É maravilhoso. E ao mesmo tempo, ali entra a arte educação e ali entra a monitoria, ali entra toda essa questão, todo o museu, a obra, e falar e tudo. Ele estava vivenciando e a gente soube chegar ao limite, que ele começou a ficar angustiado, eu tive que fazer ele baixar a bola e tal, sentar, respirar, e ele disse, não, agora ele vai embora. Aí entra o arte educador. Não chegar alguém pela mão, não, isso não é real e tal, não é isso. Eu cheguei para ele assim, Elvis, ele sabe o que está fazendo. Ele vai melhorar, agora ele vai sair dali. Sabia que o vídeo ia acabar, entendeu? Ó, Sim. ele vai sair, ele vai embora agora e tal. Ai, que bom. Tu viu? Que perigo! Eu disse, é um perigo, o cara cortando o prédio inteiro. Essa cena eu nunca mais me esqueço. Assim como uma DAO da escola, na exposição qual é que é? Robert Wilson, é? Robert Wilson, que é um cara do teatro que tem umas cenas que tu pensa que parada é vídeo, né? Tem uma pantera assim gigante, tá parada é vídeo, e a pantera se mexe bem pouquinho, tu jura que é uma foto, mas ela se mexe. Ela vai correndo. Que isso? É maravilhoso isso. Os monitores verticais. Parece teatro japonês, assim, todo em branco, assim, né? Daí a pouquinho ele mexe a pálpebra, bem pouquinho, assim. Eles faziam tudo assim, ó. Entendeu? Maravilhoso. É maravilhoso. Eu me lembro de cenas e no Horizonte Expandido várias vezes, né? Várias vezes. O Horizonte Expandido é uma grande história para mim. Foi ali aquela conversa de Joseph Beuys com os estudantes de artes dos Estados Unidos, hiperconservadores, né? Entendeu? Me lembrei daqui. Hiperconservadores, tudo vestido de moderno, um bando de conservador. E ele questionando que a arte era a conversa que ele fazia. Aqui eu e tu conversando sobre a arte, isso é a arte. Entendeu? A arte é essa nossa conversa. Não é tu tá me mostrando as tuas pinturas, eu tô mostrando as minhas habilidades e vice-versa. Nós estamos falando de momentos, de acontecimentos de arte que mudam as pessoas, mudam o entorno, mudam a tua relação com aquilo, tu entendeu? Na hora que tu tá num lugar admirando algo e tu passa um tempo maior admirando aquilo, isso é o estado de arte. Entendeu? Eu tô ali acompanhando uma orquídea ali, eu tô apaixonado por uma orquídea ali, aqui na minha casa. Eu nunca tive uma. Para mim é um trunfo na minha vida, eu nunca tive. Aí eu tô olhando ela abrir, todo dia eu acompanho, assim, entendeu? Eu me lembro da minha infância, que eu tinha cuidado do jardim, que eu tinha cuidado das madeiras também. Eu empilhei as madeiras na infância, tu entende? Meu trabalho todo está relacionado com acumular materiais, verticalizar. Quando tu viu a gravura, eu decomponho as matrizes e monto um quebra-cabeça e faço.
um desequilíbrio fictício. Uhum. Eu transporto desequilíbrios meus, físicos, de quase tombo, e eu faço isso visualmente para a pessoa ver. Então é isso que eu faço. E fica a Reduzindo, sensação, né? Impressionante. faço Por isso o isso que tempo quando todo. eu introduzi ali a live, que eu falei da onde que eu te conheci, e aí que eu conheci o trabalho, e aí eu te conheci pessoalmente, tudo fez sentido, porque era isso, né? Era o É, Hernani ali numa fase que tem fases melhores e piores, né? De caminhada que tu tem, assim. E aí, mas tem essa coisa do desequilíbrio e o trabalho mostrando isso, né? Aquela sensação de vai cair a peça, vai ficar. na Holanda foi fascinante, porque eles estavam enlouquecidos e eu não tinha colocado todos, né? Eu levei 60 e poucas gravuras e mostrei 38, o resto ficou na pasta lá. E teve um dia que eles foram no ateliê onde eu estava, tinha um ateliê mega lá que eu ajudei a arrumar tudo. Eu entrei nisso também. Tinha uma galera de tudo que é país dividindo uma parte térrea, tinha vários ateliês, uma parte térrea, e era o seguinte, podia caber mais 3 artistas, só que eles muito desorganizados, né? Gurizada nova, uns mais com bagagem, né? Eu cheguei lá e, seguinte, botei tudo, vamos arrumar tudo isso aqui. Aí eles se encantaram, eles chegavam lá, parecia um lugar novo. Aí eu fui lá e mostrei para eles. Ó, papel dá para fazer isso. Com esse piano dá para fazer isso. Com isso dá para fazer Uhum. isso. Mostrava a possibilidade de criar expressão e conversa sobre arte com qualquer coisa. É isso que tem que fazer com a arte. Não é esperar o Aham. material ideal, a ideia iluminada. Isso aí é uma coisa completamente estapafúrdia. Tu tem que criar possibilidades. E criar possibilidades, tu tem que estar atento ao teu entorno. Entende? Quando eu pego aqui caquinhos aqui, eu pego caquinhos de tira aqui, ó, e faço peninhas para colocar num trabalho aqui do mestrado, resto de papel. Eu trabalho com resto de papel até hoje, com resto de madeira. Eu raramente comprei material de arte, eu comprei tinta agora para pintar a tela, acrílica, sobre tela e tal. Mas até hoje eu continuo juntando tudo, eu nunca gastei dinheiro para fazer arte. Entendeu? Porque isso é Sim. criação. Eu venho de uma família que não tinha tantas condições, tinha que se criar meios para fazer as coisas. Entendeu? E é criar Improviso. meios, modo. Ser humano é modo. Deleuze fala disso, né? Do modo. É o modo de fazer que dá o. Entendeu? Sujeito modal. A gente é um sujeito modal. Tu inventa método de fazer as coisas acontecer. Tu é um cara modal pra caramba. Tu é muito criativo. Tu inventa coisas e vai e volta. Bem numa linguagem, dá pra ver da tua base de desenho ali, da Tereza e tudo. Muito forte, né? Tu opera com a textura, com a linguagem, que eu fico olhando assim, ó, eu opero também com a linguagem. Eu sou tri, textura e tal. Mas isso é maravilhoso, entende? Porque tu é hiper inventivo. Tu é extremamente dadaísta e acha que é representação e tal. Na hora que tu decompõe tudo ali, cola e põe fita e tal, isso é dadá pra caramba. Entendeu? Transita por tudo, Sim. por isso que é isso, né? E eu faço isso, não tenho pudor nenhum com isso. Porque a arte é isso, é criar meios. É se maravilhar com uma coisa simples e mudar ela. Eu me maravilho com as coisas da arquitetura, mas eu sou um cara apaixonado pela natureza. Eu olho uma folha diferente de planta, me encanta, já vou desenhar aquilo, já vou mudar. As coisas fazem parte, as coisas te afetam. As coisas têm que Sim. afetar a gente. E tu tem que fazer, tu tem que estar inteiro com as pessoas para afetar os outros, daí eles se encantam com a arte. Não adianta só tu mostrar os objetos. Tu tem que criar vínculo. Tu tem que criar vínculo com a mínima ação que tu faz com uma criatura, seja muito pobre, seja com problema. Na hora que tu cria vínculo verdadeiro, o cara sente isso. Tem um autista que eu encontro agora numa física, eu faço, é um cara difícil.
E hoje ele me vê, vem me beijar minha careca e agarra nas minhas mãos, e ele está quase verbalizando coisas. Ele é um cara que eu achei que ele nunca ia desenhar, se expressar. E os últimos 2 anos com ele me mostrou toda a estrutura de composição plástica de 5 anos de idade que eu observei porque ele buscava nos jogos de computador. Porque eu fiquei 1 ano observando ele para descobrir como é que eu ia chegar. Isso é um trabalho de paciência. Isso é um trabalho humano de paciência, de não desistir. Porque tu não tem que ser ansioso, que tu vai revolucionar o lugar, vai revolucionar as pessoas, que tu vai transformar. Isso é prepotência, não existe isso. Tu tem que estar inteiro, de coração na ponta, daí tu vai conseguir muita coisa. Pode ser com meia dúzia de lápis e umas folhinhas. Porque tu tem que viver aquilo intensamente. Na hora que o teu olho brilhar com aquilo ali, o cara vê que o teu olho brilha e ele vê que tu tá apaixonado pelaquela micro situação, tu agarra muito mais, tu é o super material para ele. É isso que as pessoas têm que entender. Sim, porque a gente estava falando disso ontem. O meu trabalho de conclusão do curso foi exatamente isso. O Rafa estava aí, inclusive falou que está dando aula em Gramado, em Novo Hamburgo, e que usa muito aí as aprendizagens. Tamo junto, Rafa. Fui colega dele e o meu trabalho de conclusão na licenciatura foi exatamente sobre isso, em que primeiro eu percebi que os alunos ficam, eu fui aluno, eu sei, né, ficam 14 anos, né, dentro da escola ali, do pré até a 3º ano lá, e eu estaria ali vivenciando 10 meses da vida dele. Então eu já posso tirar meu cavalinho da chuva achando que eu vou fazer revoluções, né? Aí segundo ponto foi entender o que foi perceber em mim o que me chamou a atenção quando aluno, na mesma situação que tu, que era um aluno daqueles intenso, né? E era esses que eu mais sabia lidar também, né? E depois que eu entendi isso tudo, teve situações práticas que me fizeram ter uma boa lembrança de certas situações, e nem foi em artes, teve em ciências, teve em geografia, teve em história, e a partir disso eu tinha muita evasão na escola pública, aquela coisa, e muita gente faltando. Então, cada aula não tinha aprofundamento técnico, ou seja, cada aula era uma experiência, e eu tentava fazer com que aquela experiência, eu pensava que se um dia aquilo trouxesse algum sentimento bom em relação a essa lembrança, já estaria feito um baita papel. Claro, é isso. Tu tem poucas vezes de encontro. Tu vai tentar enfiar a goela abaixo uma coisa que tu acha que para o cara que tem como chegar, tu tem que saber o máximo de alguma coisa dele, que é alguma coisa que tu vai linkar. Eu, na educação especial, tinha alunos que eu não sabia como acessar tanto, nem meus colegas tanto, cara, muito difícil. Quando eu conseguia fazer 2, 3 links, eu me agarrava naquilo e ali eu ia colocando fermento. Depois de 1 ano e meio, eu colhia muito. Não é o excesso de técnica, não é o excesso de proposições, não é o excesso de verborréia na cabeça do cara, não é o excesso de vontade, é intensidade, entendeu? E mais uma coisa que eu esqueci de comentar, todas as experiências que na verdade, o assunto que eu resolvi contar isso porque tu falou sobre intensidade, estar presente, saber vivenciar aquilo, e eu falei e escrevi exatamente sobre cada situação ser um momento em que essa experiência que eu estava passando, eu já tinha vivido e sabia e gostava, ou seja, eu dava tudo por aquilo, porque quando o aluno vê que tu ama aquilo, né, tipo,
Cara, vai fazer coisa. isso aí, tu vai curtir, não sei o que, vamos lá, e essa... Claro. E isso aí me fazia ter a energia para dia a dia, que tu sabe que também é uma coisa que é cansativa, mas me fez ter essa explosão. E, claro, depois, tu sabe a energia que eu tenho, mas assim, final do ano, cada aula que eu dava, eu tinha que me deitar depois, assim, porque eu não aguentava, era um negócio muito cansativo. As pessoas acham que é extenuante. Não, muito. Às vezes, E aí, às e vezes tu tá com hoje, uma na tua frente. e hoje, assim, me sinto contemplado, e até comentei numa outra live, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que a gente em todo momento diz que a gente não está separando arte, educação e inclusão, vida, pessoas, né? Não está colocando a arte num outro pedestal. E isso aí tem tudo a ver, porque eu hoje não estou dentro de escola, mas sinto que o meu trabalho educacional acontece de uma forma muito efetiva dentro dos trabalhos comerciais, com clientes, enfim, então... O diálogo que tu fez com as famílias ali é um trabalho de educação, de arte. O trabalho que tu fez com as famílias, de sensibilizar e de fazer um diálogo e tal, cara, aquilo ali é de uma inclusão absurda. Tu tá entrando na história deles, tu tá fazendo eles trabalhar isso, eles elaborar isso, tu tá, entendeu? Isso é fantástico, esse caminho que tu fez. Não é todo mundo que consegue fazer isso, Kel. Não é? E eu não estou achando especial tu, nem eu, quando estou falando disso. É que isso é uma capacidade que tu desenvolve e isso vai influenciar o teu jeito de trabalhar no futuro, um dia que tu estiver envolvido com outro projeto, que tu não vai querer ser só o artista visual que veja o teu trabalho. Vai ser uma coisa maior e cada vez vai ficar maior isso. E tem que pensar que isso, junto vem o trabalho do artista Kelvin. Eu não faço esforço para as pessoas quererem meu trabalho, nem tu. Não precisamos, porque a gente tem outras inserções, a arte é mais ampla que o trabalho pessoal. Sim. A arte, a educação, todas essas coisas, e isso é o que torna maior, entendeu? Eu me lembro assim, tu dá o teu trabalho, todas as pessoas que eu dei uma gravura ou uma pintura, depois me compraram vários. E assim sucessivamente, entende? E vai indo, e vai indo. E o teu trabalho também se transforma, porque não fica uma coisa em ti, ensimesmada, assim, o que eu quero fazer, a minha ideia. A gente é nutrido das coisas que nos afetam. Daí nisso vai mudar a tua linguagem. A tua linguagem vai receber influência de todas essas vivências, mesmo sendo uma questão técnica. Vai ser nas intensidades, não é a quantidade, a intensidade. O que acontece com a intensidade? Ela dura naquela pessoa. Eu tenho alunos que eu encontro agora, que eu encontro anos depois, cara, o cara volta para aquela situação e mostra e diz o quanto que aquilo ainda reverbera na vida dele. Não é um, não dois, são muitos. São muitos. Seja o grafiteiro estava do meu lado, seja o aluno que eu conheci, seja um colega que fez um trabalho, não me esqueço, tu falou isso, falou aquilo. Então, para te ver que tu tá de coração aberto, intenso, numa relação que tu tá falando de sensibilidade, isso é muito importante. Escutar o outro, como falar, de que forma, entendeu? Não é uma relação assim, tá. E entender o caminho da pessoa, né? Hã? E entender o caminho da pessoa ali, porque é isso que tem a ver com a observação. Sim, tu vai lá e vai trazer ele. Tu já tem a tua linguagem aberta. Tu não precisa querer botar a tua dentro da pessoa, né? Essa é a questão. Massacre, né? Isso é massacre. Olha como... Mas isso ainda é muito feito, né? Mas isso é pobreza. E eu, Hernani, nunca, em nenhum momento, fui lá e mostrei, olha quanto eu sou o fodão da pintura do desenho.
Nunca fiz isso com ninguém, cara. Isso aí é uma aberração, isso é uma acho que pobreza. agora tá tendo, assim, né, tá Por tendo isso, todo um por isso, movimento aí educacional que entende mais vai por áreas, que entende mais as habilidades, né? Então tá começando a se aproximar. Tá, tudo bem que já poderíamos estar há horas, né? E a poderíamos gente, estar longe já. sim, sem dúvida. Mas eu digo assim, tem um movimento assim que tá nesse sentido, né? E que vai fazer muita diferença, tá? Vai fazer. E faz. Todos os lugares que eu fui prestar serviço e depois que eu fiz trabalhos de arte e tal, quando eu fiz extensão universitária na UERGS em Montenegro, muitos colegas descobriram um pouco a sua coisa poética e conseguiram abrir caminhos para o seu trabalho de conclusão depois da oficina de gravura comigo. Conseguiram entender algumas coisas, tu entendeu? Mas também por trás estava o quê? Uma universidade iniciando, os professores todos eram pesquisadores e artistas. Aí, quando eu fiz a extensão universitária, foi um luxo para a minha vida. A Duda, que coordena a pós-graduação da UFPEL, foi considerada a licenciatura às artes do Brasil em destaque, né? Foi, assim, considerada uma das melhores. Não sei qual é que foi Premiação. a premiação, isso, o linha disso. Chegou e me viu com a minha bagagem de gravura. O que ela faz? Ela disse assim: Hernani, eu tenho minha cadeira de gravura para dar, mas tem um cara que tem muita experiência, quer fazer uma extensão universitária, eu assino embaixo e tu faz, entendeu? Isso é nobre. Isso é nobre, isso é uma capacidade, entendeu? Chega lá e potencializar o aluno e soma com isso. Aí ela ganha. Tanto que os meus trabalhos nas cadeiras de gravura, cara, foram a melhor coisa que eu fiz na UERGS, em Montenegro. Foi onde saiu todo o meu trabalho. Eu tirei gravura de uma porta que estava cansada, no balcão de entrada da Fundarte Montenegro, tinha uma porta que estava caída. Eu, como filho de marceneiro, olhei, estava caído a dobradiça. Então, a rodinha, botaram uma rodinha, entendeu? Isso com a cidade alemã, perfeição e tal. Ela arrastava e fazia uma marca no chão. Ali eu fiz a explanação de um trabalho de conclusão de gravura. Eu botei um papel e aquele troço marcava. Para ti, né, que desenhista, fazia-se curva aqui, ó. E ali eu falei para todos os colegas 1h30 sobre aquilo. Ali eu abri a minha gravura. Opa! E eu fui achar em outros lugares. Ali eu já estava fazendo a extensão ali. Na extensão eu separo os módulos e já começo a empilhar na minha frente. Ali começa o meu trabalho de conclusão. Aí eu vou, tenho um primeiro salão, tiro a menção honrosa. 2 anos depois entro no Rumos, ali de 1.700 portfólio, ficamos entre os 45 do Brasil. Aí tá, tu vai para São Paulo, Rumos, Itaú Cultural, curadores do mundo todo. Guggenheim, MoMA, Tate Modern de Londres, estão tudo lá na vitrine. Estão tudo lá vendo os artistas, conhecendo e tal. Maravilhoso, um baita vitrinão. E é uma porrada, né? Eu fui tomar umas dimensões depois. Mas o que o Hernani faz? Sai de casa com uma pasta da Coralli com 6 gravuras inéditas, as primeiras dos empilhamentos. Molhada. Botei nas pernas no avião. O cara querendo dobrar, disse, não dobra isso aqui. Eu consegui passar com aquele troço pacotadinho e tal. Botei do lado. Fiquei com elas no hotel. No penúltimo dia, o Peter Sibes, que já foi conselheiro de Bienal e trouxe o Basquiat para São Paulo, trouxe o Kurt Schwitters. Quando eu disse que amava o Kurt Schwitters, ele foi ver a exposição e ele sabia que eu tinha uma inserção com a gravura. Os caras acompanham tudo, né? E eu dei uma matriz para ele. No outro dia, no hotel, chegou um pacote. Ele me deu o livro. Ele disse, não dá nada para ninguém. A guria disse, tá, ele caiu nas graças. Ele me deu o livro. Eu tenho vários livros aqui. Todas as exposições que ele fez. Tem Schwitters, tem a gravura do mundo. Ele foi nas melhores coleções.
E depois ele mandou o agente dele lá, porque eu disse que ele perguntou, né? Esse pessoal é uns ratos, né? Ele disse assim, trouxe o material, trouxe algum material. Eu disse, tenho 5 gravuras comigo no hotel, fulano vai lá ver as gravuras. Foi lá ver as gravuras, tirou foto na época com um tabletzinho, mandou para ele, pediu o número da conta, e eu só confiando, né? Nem sabia quem era. Tem? Já ficou 2 gravuras em São Paulo, tá lá na coleção dele. Assim como tem lá na Holanda, com a Suíça, lá tem outros lugares, que foram as primeiras do empilhamento. E ele já com um olhar, sim, o cara olhou assim, eu quero isso. São rápidas, né? Sim. Isso é muito bom. Isso é uma coisa boa. Que é aqueles ISO, né? Que todo mundo cata. Tem gente das artes que sai a correr atrás do ISO, né? Eles correm, é como uma corrida de Ferrari, né? Eles correm atrás do ISO. O ISO que eu digo é o curador X, o prêmio X. E tem uns que batem na tua porta, tu não tem que correr atrás de ninguém. Entendeu? Quando tu tem uma integridade de caminho, tu não tem que ficar com a gamela na mão, né? Artista com a gamela na mão é horrível. Kelvin? Sabe disso, né? Mas faz parte também, né? Faz parte também para ir atrás, às vezes é porque foi atrás que... Aí, sabe, né? É o meio do caminho. Mas entendo que tu tá falando que primeiro pensar na criação, primeiro pensar na integridade do trabalho e depois vem as consequências, né? Que Sim. tu pode resultados para ti, tu pode encontrar, mas assim, acima de tudo é a busca, né? É a busca. Vamos encerrar, queridão. Irmão, quase 2 horas aí, hein? Que loucura, eu não sabia que o Instagram estava podendo. Eu espero muito que salve, né? Não, vai salvar sim, vai salvar. Cara, eu gostei muito, te admiro como artista pra caramba, muito obrigado pelo convite. Grande amigo que tu é, trabalhador pra caramba. Eu admiro a tua pegada, teu foco, entendeu? Isso é muito importante. Olha Sol aí, Sol, tá fazendo um trabalho maravilhoso, as pinturas dela estão muito boas, eu tô acompanhando vários. Eu vi nascer essa expressão plástica aí de desenho e pintura. A mulher tem um trabalho extremamente íntegro, uma pintura visceral, muito boa. Tem que juntar trabalho dessa criatura daqui a um tempo aí. Guarda esse trabalho, cuida dele, Sol. Cuida porque esse trabalho está muito lindo. Ela tem um trabalho fantástico. Ela fez a oficina de gravura comigo lá na Fundação em Montenegro, mas ela tem uma pintura ela transita assim por uma coisa assim que levemente lembra aquela coisa assim que não é um espontâneo que o Chagall tem, sabe? E ao mesmo tempo ela tem um desenho que tem um quê de primitivo, leve e de uma expressividade muito boa. Entendeu? Ela é direta, assim, com a tinta, entendeu? Ela inventa a técnica, dá pra ver que ela inventa a técnica cada vez que ela pinta. Então, cara, a pinta com o coração, entendeu? Isso é maravilhoso. Isso é para poucos. Tem que pintar gigante, mulher. Pintar coisa grande. Isso é importante. Experimentar formatos também é importante. Experimentar formatos, desenhar muito. Só preto e branco, lápis de cor, grandes pinturas, entendeu? Transitar, traz os grafites para os papel, inventa outras coisas, faz stencil, mistura tudo. Tem que conversar com essa criatura. Então tá, meu irmão. Tá, meu irmão. Grande abraço. Beijo grande, hein? Fica bem. Muito obrigado. Isso aqui é só ao vivo. Sabe que no WhatsApp a gente segue, né? Tem também, eu tenho um canal no YouTube lá. Depois eu te mando ali, tu põe junto lá. Tá? Pode deixar. Obrigadão. Obrigadão todo mundo que acompanhou aí também, né? Eu agradeço também, todo mundo que tá aí. É muito pouco tempo para se falar de minha vida. Mas como a gente falou, hoje a gente ainda teve esse extra que espero que seja sempre assim, mas é só uma pincelada aqui para entender um pouco. No outro plano, é isso.
Nós já estamos só com a alma, Dia dos Mortos hoje, então, por isso que ele liberou. Foi um dia especial. Nós estamos quase no México, comendo caveirinha de açúcar. Pois é, a minha mãe passou por aí também e falou, o Instagram tá de feriadão, hoje ele liberou, hein? Coisa boa. Ficou na história. Obrigadão. Valeu, meu irmão. Vou desligar aqui. Beijo, valeu a todo mundo que tá aí. Obrigado para todos aí também. Tchau.